Bom dia, mais um domingo, Café e Bíblia. Ainda estamos em Porto Alegre, como vocês podem ver na nossa base, apartamento em Porto Alegre. Sejam bem-vindos. Hoje estou com fanha, está dando reverb no ouvido. Então sejam bem-vindos, bom dia, Café e Bíblia. E nós estávamos em off aqui e resolvemos que nós vamos fazer um review. Um review? Boa. Por quê? Por quê? Nós vamos continuar no capítulo 3 de João. Para quem não participou do último Café e Bíblia, é legal você voltar lá. Café e Bíblia do último domingo, a gente falou um pouco sobre Nicodemos, né? Encontro de Jesus com Nicodemos, no capítulo 3 de João. Mas até se estendemos um pouquinho, porque tem muita coisa para falar ali, muitas coisas que a gente queria dissertar sobre esse capítulo e a gente não conseguiu terminar. E essa semana inteira a gente conversou ainda sobre isso e ficou muitas coisas gritando. E hoje a gente ia passar para o capítulo 4, mas a gente resolveu ficar ainda no 3 e terminar algumas coisas, né? Fechar alguns pontos ainda que ficou alguns nós abertos, para que realmente a gente consiga sair desse capítulo. E então a gente achou melhor voltar aqui, fazer mais um pouquinho e encerrar esse capítulo realmente. E ainda vamos lá. Acho que ainda vai aí mais uns 40 minutos de conversa de Jesus com Nicodemos. Na verdade, esse diálogo de Jesus com Nicodemos é algo, realmente é um grande tesouro e talvez uma das maiores revelações que a gente vai ver Jesus trazendo para nós a respeito da vida eterna, né? A respeito de uma mudança de vida, a respeito daquilo que com certeza é o nosso maior objetivo nessa vida, né? Como cristão, falando por mim, eu não tenho outro objetivo maior. Claro que eu almejo tanta coisa, ser abençoado, ser próspero, ter uma família abençoada, ter uma casa abençoada, tantas coisas a gente deseja, né? E a gente busca, mas como cristão a maior busca com certeza é da vida eterna, né? Talvez seja por isso que é o capítulo que todo mundo conhece, né? Cristão no Cristão 3,16. Então você que está entrando aí, o Ivan já colocou ali bom dia, já levantou a mãozinha. Bom dia. Então quem está chegando aí já vai deixando aí seu oi, seu bom dia, para a gente saber que você está chegando. Já vai compartilhando com a gente, vai comentando, vai mandando esse aviãozinho aí para a galera, para que possa também participar junto. Não deixe depois de compartilhar essa live. O YouTube deu uma alavancada. Hoje já passamos de 40. Já passamos de 40, estamos chegando lá. E a live também pelo YouTube foi muito boas visualizações, então estamos conseguindo. Vamos continuar insistindo, você aí está nos ajudando também. Então já estamos felizes, né, com a repercussão que está dando. Eu acho que, claro que a gente, tudo isso é importante, mas o objetivo realmente o maior objetivo, se tiver uma pessoa só que vai olhar e ver, e Deus tocar no coração, já para nós realmente já é a recompensa. Nada disso que a gente está fazendo realmente a gente bota, porque a gente, quanto mais pessoas seriam alcançadas, melhor, mas o objetivo realmente é compartilhar aquilo que a gente está vivendo hoje na nossa vida, nesses últimos anos, e a gente tem vivido grandes experiências com Deus. Ainda essa semana a gente conversou com um grande amigo nosso aqui, que estava em Porto Alegre, e a gente nós estávamos conversando sobre isso, né, compartilhando as grandes experiências que a gente tem vivido com Deus, algo extraordinário. Então, o Café e Bíblia nada mais é do que a gente tentar transmitir isso, né, e trazer uma motivação para cada um de vocês. Podemos começar? Bora! Então, só para a gente trazer um resuminho bem, para a gente se basear um pouco, capítulo 3 do livro de João vai relatar a história, né, de um encontro inusitado de Jesus com Nicodemos à noite. Nicodemos, um senador, um cara de influência, alguém de grande repercussão e naquela época, que ele mesmo fala, na conversa, no diálogo com Jesus, ele vai dizer: poxa, a gente tem
tenho ouvido, tenho visto os sinais e os milagres que você está realizando, e não há ninguém que faça os sinais que você está fazendo se não vem da parte de Deus. Então, o encontro de Nicodemos com Jesus foi mais para eles terem talvez um relato do que era Jesus e do que ele estava realizando naquele momento. E daí esse diálogo a gente fica Talvez para quem ainda não participou da última, né, só para dar um spoilerzinho aqui, Nicodemos ele não era só um mestre, né, da lei, ele também era um dos grandes líderes, né, dos fariseus. Então por isso que ele foi, como conta aqui no iniciozinho, depois para você ler, que a gente não vai ler aqui, porque o tempo é curto, mas por isso que ele foi encontrar Jesus à noite, talvez porque ele queria, né, preservar a posição dele, a aparência dele entre os fariseus, porque ele não era só um mestre, ele era líder entre eles, né. Então, ele queria preservar, talvez, né? Queria se esconder, né? Então, por isso que ele pediu para encontrar com Jesus à noite, porque realmente ele queria manter, talvez, a posição dele, manter a aparência dele. Então, só para quem não participou do último aí, a gente só relembra isso. Desculpa aí, a gente está, eu e a Ana estamos em Porto Alegre, a garganta em... Tá, eu dou fanha aí. Segue lá. Mas esse diálogo de Jesus com Nicodemos é algo que a gente vai começar a observar. A gente falou domingo passado, né, sobre Jesus falando para Nicodemos sobre o novo nascimento, né, nascer da água e do Espírito, né, deixar para trás toda a velha vida e aprender a viver a dependência do Espírito Santo. Jesus vai dizer, né, vai dar o exemplo sobre o vento, que o vento a gente não sabe onde começa, onde ele vai se findar, para que lado que ele vai, ninguém consegue controlar o vento. Então, esse é o nascer da água e viver pelo Espírito Santo, a dependência do Espírito Santo total. E o diálogo de Jesus com Nicodemos, depois começa no versículo 14, Jesus começa a trazer uma revelação daquilo que iria acontecer, né? Então ele usa o exemplo do tempo que o povo de Israel estava no deserto e mais uma vez eles erraram, né? Fizeram bobagem e reclamaram de novo do que estava acontecendo, né? Depois de serem libertos, passar pelo Mar Vermelho, e veio uma quantidade de serpentes e começou a morder, e eles começaram a morrer em quantidade enorme. Daí Deus deu para Moisés: levante uma haste com uma serpente, quem olhasse para a serpente seria curado, né? Então agora Jesus usa o exemplo lá do passado, do povo de Israel caminhando no deserto, dizendo: agora um homem será colocado nessa haste, será levantado, e todo aquele que olhar para esse homem terá salvação. Aqui Jesus começa a trazer um entendimento que, para nosso ver, ao meu ver, e de Ana, a gente conversando muito, uma das partes mais interessantes e mais importantes para a nossa vida, né? Sobre como é a nossa salvação e esse convite que Jesus está nos trazendo diretamente de Deus, para que a gente possa ter o privilégio de um dia morar no céu para sempre, né? Quando a gente começa a entender que a nossa vida é limitada, né? É passageira, vamos ver que 70, 80, 90, 100 anos, e depois acaba, né? Esse corpo aqui vira pó, e a gente, para muitos isso é algo normal, mas para nós que somos cristãos, nós entendemos que a nossa alma foi criada eternamente. Então, ou nós vamos para o céu, ou vamos para o inferno, simples assim. É o que Jesus está trazendo. Jesus não está trazendo meias palavras para Nicodemos, né? Aqui Jesus está trazendo, até eu e Ana nós estamos conversando de manhã, às vezes a gente como cristão e como pastores, a gente tem um dom humano, natural, que às vezes a gente quer embelezar toda a palavra que Jesus traz, né? A gente quer trazer para que as pessoas não fiquem feridas ou não se assustem, né? Mas aqui Jesus não está trazendo meias palavras para Nicodemos, né? Ele vai dizer, lá no versículo 16, o versículo mais conhecido da Bíblia, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E daí depois ele continua no 17, porque Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Tem alguma... Só que a gente esquece, né, que
tem um contexto em volta, né, do versículo. Nós conhecemos muito esse aqui, e o mundo inteiro conhece, até quem não é cristão, cita esse versículo. Mas nós esquecemos que tem um contexto e tem um pós-versículo depois, né? E nós lendo hoje, e nós conhecedores da palavra, tipo, eu me senti como Nicodemos aqui, quase. Porque lendo aqui hoje, na verdade, durante a semana, até a semana que antecedeu o outro Café e Bíblia, me chamou muita atenção que eu circulei várias vezes e essa semana novamente. E hoje a gente decidiu realmente não seguir enquanto não falasse sobre isso. Porque ficou gritando martelando, né? Não gritando, vamos dizer que gritando o Espírito Santo foi martelando essa semana e muitas situações aconteceram para nós e pessoas que vieram conversar conosco essa semana e a gente viu que realmente era um tema que muitas vezes a gente deixa passar despercebido e às vezes a gente não dá a importância que tem. E tem sido tão pontual, principalmente nesses últimos tempos, no que a gente tem visto acontecer, no que a gente tem vivido nesse tempo, né? E tem uma frase tão clichê agora, né? Para um tempo como esse. E é realmente, né, o que a gente tem vivido. E como o Alessandro disse, a gente às vezes quer embelezar, né? A gente quer deixar tão suave às vezes a palavra de Deus, mas nem Jesus deixou tão suave, né? E o que diz aqui no 18 é exatamente isso, né? Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E foi aqui que eu circulei. E nessa hora eu parei de ler e olhei para o Alessandro e disse, nossa, eu acho que talvez eu nunca tinha lido com tanta veemência isso aqui, né? Quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Aqui já bastou, já podia fechar minha Bíblia. E foi onde eu fiquei meditando nisso aqui a semana inteira. Quem não crê já está condenado. E eu disse, nossa, que dura é essa palavra. Dura é a tua palavra, Jesus. Dura é esta palavra, né? Quem não crê já está condenado por não crer no nome do unigênito Filho de Deus, né? E continuando aqui, agora, e aí eu tomei uma aula aqui de julgamento. Só me lembrei agora, certa vez Jesus estava falando para uma multidão mais à frente, e ele começou a falar algumas verdades, e de repente o pessoal falou, pô, dura é a tua palavra, assim. E todo mundo saiu de fininho, foi saindo, e ficou os 12, e daí Jesus pergunta, vocês também não vão querer ir embora? Daí Pedro, né? Pedrão diz, para onde nós iremos se só tu tem as palavras de vida eterna? Se não tenho para onde... Aí ele continua, e foi onde eu tomei uma aula de julgamento, que talvez o pastor aqui continue dando essa aula, que diz assim, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, o que a gente viu aqui, né, que quem não crê já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus, e aqui termina dizendo que esse é o julgamento. E aí foi onde eu tomei a aula, que se você quiser compartilhar com a galera aqui. Era algo particular, né? Vamos lá então, vamos ver se eu gosto de trazer bem para uma coisa prática. Só a gente entender um pouco sobre o que Jesus está falando aqui para Nicodemos, né? Sobre quem crê que Jesus tem vida eterna, quem não crê já está condenado. É uma coisa prática, e Jesus não está dando meias palavras, né? Mas para a gente entender bem isso aqui, a gente precisa voltar um pouquinho nesse mesmo diálogo de Jesus e Nicodemos. E até eu gosto de estar lendo e me lembrando de frases ou coisas que a gente escuta no decorrer da nossa jornada, né? E quem nunca escutou, eu perguntei para ela se ela já tinha escutado, quem nunca escutou alguém dizendo, não sei como é que é o céu, por que eu vou ser crente, né, vou seguir Jesus, não sei como é que é lá, porque ninguém voltou de lá. Quem nunca escutou essa? Eu escutei muitas vezes, e inclusive muitas vezes pessoas chegaram até mim e falaram isso para mim, né? Por que eu vou seguir Jesus se eu não sei realmente, ninguém voltou do céu para dizer que é bom, né? Aqui Jesus vai dizer um pouquinho antes, né, conversando com Nicodemo, dizendo, existe um que desceu, que viveu no céu, nasceu no céu e desceu do céu. Deus está dizendo dele mesmo, né? Então, eu não sou desse mundo, eu vim desse mundo. Eu acho que é o 14, não, 15.
pouquinho. Acho que é 13. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu. Está aqui a resposta, porque a resposta que eu sempre dou para as pessoas que vêm me perguntar por isso, será que o céu é bom? Porque as pessoas gostam de falar, será que vale a pena ser cristão? Será que vale a pena? Porque quem foi para o céu, ninguém voltou para dizer, e aqui é a resposta que eu gosto de dar. Não, o que estava no céu desceu de lá, o único que desceu de lá foi Jesus e disse que é maravilhoso. Então eu creio nele. Então, esse é o primeiro contexto. Jesus veio do céu para nos gerar em nós. Daí o capítulo 16 vai dizer que o amor de Deus foi tão extraordinário que ele entregou seu único filho para morrer por nós, para que a gente pudesse ter salvação. E nós estávamos conversando e daí eu usei uma analogia sobre a condenação. Então, essa vida com Jesus, ela é uma escolha, eu sempre falo isso. Eu e você temos o princípio de escolha. O livre-arbítrio, né? Alguns dizem que não há liberdade, que não existe livre-arbítrio, mas é uma escolha nossa, né? Então, mesmo que possa parecer que a gente possa ter apenas dois caminhos, e a verdade é essa, né? Falando sobre a nossa alma, sobre a vida eterna, existem dois caminhos, céu e inferno. Quando a gente precisa entender essa realidade. E a primeira realidade, nós somos gerados em pecado, nós vivemos em pecado, nós vivemos num mundo pecaminoso, nós somos corrompíveis, né, diariamente, e isso é uma realidade. E quando eu e você nascemos, automaticamente nós já temos uma sentença, nós recebemos uma sentença, que um dia, ao terminarmos a jornada da nossa vida aqui, nós vamos nos apresentarmos diante do tribunal e do juiz. Sempre foi assim, não é um privilégio para mim, para você, 2025, sempre foi assim. A ponto de que quando Jesus morre naquela cruz, a Bíblia diz que ele vai ao inferno e ele prega para a alma das pessoas que não haviam tido a oportunidade de conhecer a salvação. Então, e a Bíblia vai dizer que Jesus prega para as almas que realmente estavam condenadas e tira da mão do diabo as chaves do inferno e da morte. Então, o inferno hoje está fechado. Às vezes eu vejo pessoas, uma curiosidade, vejo pessoas orando, né? Vamos enviar os demônios para os infernos. Não tem, a chave do inferno e da morte está nas mãos de Jesus. Hoje o inimigo está sendo, inclusive, ele foi despejado. Essa é uma realidade, né? São coisas simples e básicas. Então, quando eu e você nascemos, sempre foi assim, nós já recebemos uma sentença. Está muito enrolado, não? Recebemos uma sentença. Daí Deus disse, poxa, agora eu vou enviar, no versículo 16, eu vou enviar meu filho ao mundo para que ele leve salvação. Então, e agora Jesus está dizendo que quem crê no Filho de Deus tem salvação e quem não crê já está condenado, é mais ou menos o seguinte: eu recebi uma sentença de algo errado que eu fiz durante toda a minha vida, e eu preciso... Daí cai por terra também aquela conversinha que a gente ouve, né? Poxa, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo os pobres, eu dou esmola, eu não faço mal para ninguém. É uma mentira também, né? Porque a Bíblia vai dizer que ou eu sou justificado por Jesus ou eu sou pecador. Então eu não tenho nada de bom em mim para que eu possa oferecer. Porque se nós tivéssemos como ser humano algo bom em nós, Jesus não precisava, o próprio Filho de Deus não precisava vir morrer nessa terra pelos nossos pecados, né? Então, quando eu entendo tudo isso, eu recebo essa intimação, eu ainda não estou condenado. Então, a gente precisa entender bem isso, né? Enquanto eu respiro, eu ainda não estou condenado. Enquanto eu e você estamos aqui conversando, você está vendo, enquanto nós estivermos respirando, nós não fomos condenados. Nós não somos condenados como ainda nós temos uma esperança e nós temos essa oportunidade de escolha. Então, enquanto há um jargão que diz, enquanto há vida, há esperança. E é a realidade. Então, eu recebi a intimação, mas eu não sou condenado. Agora, quando eu partir dessa vida, eu vou me apresentar diante do juiz. E daí, se eu tenho uma vida, daquilo que Jesus disse para Nicodemos, você precisa nascer de novo da água e do Espírito, você precisa deixar o velho homem para trás e viver a dependência do Espírito, eu estou aceitando Jesus como meu Salvador, como aquele que me dirige e como meu advogado. Então, daí quando eu me apresentar eu me apresento diante do juiz com a minha intimação, e o juiz pergunta, quem que vai fazer a tua defesa? Eu apresento Jesus Cristo, que morreu numa cruz. Daí Deus olha para mim,
E o meu advogado vai dizer, eu já paguei o preço por ele. A justificação da vida dele foi o meu sangue. Então, a sentença do pecado já foi paga através do meu sangue. Isso é uma escolha. Então, isso é uma escolha que eu preciso fazer todos os dias. Há pessoas que vão viver uma vida toda de desgraça e no último momento da vida vão reconhecer Jesus. Foi o que aconteceu com um dos homens que estavam pendurados na cruz. Um disse para Jesus, se tu és realmente filho de Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo e salva a gente. O outro vai dizer, cara, nós somos pecadores. O outro reconhece, nós somos pecadores, assassinos, ladrões, nós somos merecedores de estar aqui nessa cruz. Mas esse homem que está aí no meio, ele não cometeu pecado nenhum. Daí o que Jesus vai dizer para ele? Ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Ele recebe salvação naquele momento final da vida dele. Porque ele reconhece o quê? Não só que Jesus é o Salvador, mas que ele era um pecador. Então, o princípio da salvação não é o reconhecer Jesus. Eu sei que Jesus é Filho de Deus, não. É o reconhecer que eu sou uma pessoa má e que eu já, nascendo, eu já recebi uma sentença. Daqui uns meses, o Timóteo está vindo ao mundo. Vai ser um menino lindo, abençoado, o neto do nosso neto, mas automaticamente ele já recebe uma sentença. Porque um dia vai precisar se apresentar diante disso. Todos. Então, quando eu me apresento diante do julgamento, digo, olha, o meu advogado é Jesus. E aquele que me representa vai dizer para o juiz, olha, a sentença dele já foi paga, eu já paguei a sentença dele através do sangue, do meu sangue, da minha justificação. Mas agora, se eu não aceito isso, é o que Jesus está dizendo, se eu não aceito isso, eu vou dizer, eu não preciso de um advogado, eu vou me apresentar diante do juiz, eu mesmo vou apresentar a minha causa e a minha defesa. Daí você vai se apresentar diante de Deus e o juiz vai perguntar, e quem é que vai te representar? Você vai dizer, eu mesmo me represento. Eu vou representar os meus próprios erros, vou tentar justificar. Automaticamente você não vai receber uma sentença favorável. Isso é o que Jesus está falando, isso é algo prático, a gente trazendo algo prático para o nosso cotidiano, para a nossa vida. Isso é a salvação. Então, a salvação ela é uma escolha minha e sua. Eu posso frequentar a igreja, eu posso ser ofertante, ser dizimista, ser uma pessoa boa, não cortar ninguém no trânsito, não roubar, não matar, não adulterar, né? Não cobiçar, posso ter tudo isso. Mas se eu realmente não desejar e não querer ter aquilo que Jesus lá no início fala para mim que podemos nascer de novo, eu e você vamos viver uma vida boa aqui, é o que hoje muitas vezes nós estamos vendo, né? As pessoas estão buscando uma vida boa, buscando recompensas, estão buscando metas, mas estão esquecendo que a vida, o princípio e o porquê Jesus veio a essa terra foi para a vida eterna, para a salvação. É que a gente estava falando do outro, né? Muitas vezes vão atrás de Jesus pelos sinais milagrosos, né? Pelos benefícios, né? E é o que a gente tem visto muito hoje, né? E não é mal. Muitas pessoas se atraem a Jesus pelos benefícios, né? Pelos sinais milagrosos. Isso não é e de isso hoje, não né? é errado, né? E não é de hoje. Porque a gente vê aqui, que a gente iniciou o capítulo vendo, né, no 2 ali, né? Ele veio Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Então quer dizer que Nicodemos e os fariseus já tinham visto e ouvido falar dos sinais milagrosos. Por quê? Porque Jesus estava ali passando pelo povo, realizando milagres. Então eles só podiam ver isso. Eles não podiam ver Jesus salvando a pessoa, mudando o interior das pessoas. Eles podiam ver Jesus mudando o exterior das pessoas, fazendo os milagres, né? Então ele veio instigar Jesus através disso, pelos sinais milagrosos. E hoje, ainda, olha quantos mil anos depois, né, a gente vê as pessoas ainda vindo à igreja, ouvindo, né, pelas reuniões ou atrás de Jesus, pelos sinais milagrosos. Quase 2.000 anos. Quase 2.000 anos atrás. E uma coisa que é bem interessante, Nicodemos, ele chega para Jesus com esse intuito de sinais e milagres. E Jesus muda o rumo da conversa, né? Jesus não fala nada de milagres e nem de sinais. Jesus aqui, ele muda o rumo da conversa
e começa a falar de uma coisa que, por isso que ele vai dizer, pô, você é mestre da lei e você não entende? Eu estou falando de coisa, lá no o 11, na verdade eu te digo que nos dizem que sabemos, testificamos o que vimos e não aceitamos o nosso... Não, um pouquinho. Aqui, ó, no 10. Jesus respondeu, tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos e não aceitais os nossos testemunhos. Jesus está dizendo, ó, eu estou trazendo uma coisa que não é terrena, é uma coisa que eu estou trazendo do céu, por isso que ele diz, eu sou o que desceu do céu. E daí o 13, e no 12, se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se eu vos falar de coisas celestiais? Aqui Jesus está mudando o rumo da conversa. Então, Nicodemos vai a Jesus nos benefícios, talvez. Nos benefícios e num plano terreno. Jesus está trazendo um plano celestial. Né? E não que seja errado, porque o que leva as pessoas a querer uma mudança? São os problemas, as dificuldades, é isso que vai impulsionar a pessoa a buscar algo diferente ou não. Por quê? Talvez uma curiosidade, porque também nós estávamos falando aqui antes, porque Nicodemos não tinha problema, Nicodemos tinha status, Nicodemos não tinha doença, Nicodemos tinha dinheiro, ele era bem sucedido, ele era influenciador, ele tinha status, ele era, né, não tinha problema nenhum. E até porque, se a gente vai estudar um pouco, quando Jesus está dizendo no capítulo 10, pô, você é mestre de Israel. Mestre de Israel era pessoas que vinham de berço, desde Moisés, eram líderes religiosos e políticos que vinham desde o passado. Então, eles já vinham de berço com uma boa estrutura financeira, uma boa estrutura religiosa e uma boa estrutura intelectual. Então, ele não era qualquer pessoa. Tanto que ele não podia nem se mostrar que estava com Jesus, como um judeu. Sim. Ele não podia nem se mostrar que estava com Jesus para não estragar a aparência dele, para não, estragar todo o status dele, E assim são hoje as pessoas. Então, muitos vêm por problemas, por circunstâncias, outros já têm um status, como a gente vê alguns, que tem uma área VIP para não se mostrar que estão ali. Mas não importa a maneira, né? Jesus não tem só benefícios, não importa a maneira. Mas aqui Jesus, como o Alessandro disse, recalculou toda a rota da conversa. Por quê? Porque o objetivo todo de Jesus, do sofrimento de Jesus, não era sinais milagrosos, não era os benefícios, não era dar nada além do que da vida eterna. Sim. De uma salvação, de uma mudança, de uma transformação interna. Não que seja errado, viu? A gente hoje está trazendo um tema sobre salvação, mas não que seja errado. Por exemplo, nós oramos constantemente por cura. Né? Eu e Ana oramos todo dia por cura, buscando cura, buscando bênção financeira. A gente, inclusive, tem até um relatório de pedidos que a gente apresenta todos os dias, com situações que a gente ora todos os dias apresentando para Deus. Não que isso seja errado. Né? Não que status, influência... Isso é natural. Você precisa disso Precisa. Hoje, por exemplo, quanto mais influente você for, mais longe as pessoas são alcançadas. Se você entra em palácios, você alcança pessoas que estão no palácio. Então, não que isso seja errado, mas isso não é a base do Evangelho. Aqui nós estamos hoje falando sobre realmente do diálogo de Jesus com Nicodemos. Aqui Jesus está trazendo uma base do que é o Evangelho, do que é a salvação, do que é realmente viver com Jesus, o que é nascer de novo. Nascer de novo não é só eu vou nascer de novo para que eu tenha um serviço, um trabalho melhor, que a minha empresa prospere, para que eu tenha um carro moderno, para que eu tenha uma casa nova, para que eu tenha... Não, para que eu receba, para que eu alcance, não, é para que realmente eu escolha. Acho que a questão maior é o que dirige as nossas vidas. Aprender a escolher a salvação, a escolher Jesus todos os dias. Né? A questão é o que dirige as nossas vidas, ou porque eu tenho Jesus na minha vida, qual é a diferença que ele faz na minha vida, ou como que eu apresento ele na minha vida, né? Porque eu posso ter Jesus e realmente eu posso viver uma vida e nunca ser curado. Eu posso ter Jesus e automaticamente ele me curar. E quais as respostas, né? Porque vai chegar momentos que você vai ser questionado, ou pode chegar momentos em que você só vai ter ele na sua vida. E daí? Sim. E muitas vezes a
Jesus vai nos levando a gente viver esse entendimento. Né? E ontem ainda essa semana nós conversando com a Eliana sobre a influência. Né? Poxa, legal quando a gente possa influenciar pessoas, mas a gente nunca pode nos esquecer que realmente é o Espírito Santo e ele vai agir de maneiras diferentes na minha vida, na vida da Ana, na sua vida hoje que está aí online, ou que vai estar vendo esse Café e Bíblia. Ele vai agir de maneira diferente. Cada um de nós vai ter as nossas batalhas. Para uns vai ser uma enfermidade, para outros vai ser uma dificuldade familiar, para outros vai ser uma dificuldade profissional, às vezes vai ser uma batalha interna que a gente tem nossa mesmo, né? Cada um de nós vai ter as nossas batalhas, mas o cerne de tudo é nós entendermos que existe um Deus que desce, depois da criação desce aqui nessa terra, caminha nessa terra, nos diz que é possível e nos dá a oportunidade de escolha. Jesus é uma escolha de vida. Jesus não é Jesus é o libertador, o cara que faz milagres, eu vou para a igreja para encontrar Jesus. Não, Ele nos encontra no caminho. Porque a Bíblia vai dizer que Ele nos escolheu antes mesmo de nós nascermos, nós já fomos escolhidos por Ele. Então, Ele nos amou antes de nós pensarmos e entendermos quem Ele era. Então, a vida com Jesus é uma escolha constante e diária. E essa vida com Jesus, a gente precisa... Porque a gente pode viver uma vida aqui, né, com Jesus, e vivendo os benefícios daqui. A Bíblia diz, do que vale a pena você conquistar tudo, salvar o mundo inteiro e perder tua alma? Então, essa é a realidade. Então, eu preciso entender que eu não posso ser apático e só esperar Jesus voltar. Eu preciso conquistar nessa terra, eu preciso viver nessa terra, eu preciso buscar o melhor dessa terra, eu preciso ser um canal de bênção na vida de pessoas, eu preciso ser um evangelizador através da minha vida, eu preciso proclamar, ser uma voz do Evangelho através da minha vida, do dom que Deus deu para cada um, para mim e para você, mas eu não posso nunca esquecer de que um dia, nunca esquecer que eu sou pecador, que eu já tenho uma audiência marcada e eu preciso viver com Jesus, eu preciso viver essa dependência e buscar esse entendimento e cada vez mais do Espírito Santo. Isso aí. Fechamos 40 minutos. Vamos lá. E para encerrar aqui, né, mas para quem pratica a verdade vem para a luz, que se veja claramente que suas obras são realizadas por intermédio de Deus. E aí eu ia perguntar, né, mas como que se faz isso, né, manifestado? Pelo Espírito, que daí volta lá, né, que o vento sopra de onde quer e a gente não escuta. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então, quando a gente realmente diz esse sim para nascer de novo, a gente é direcionado a viver uma vida pelo Espírito. E eu grifei aqui, né, que nada mais é do que se sujeitar à vontade dele, né? Que é viver como o vento, não sabe nem para onde vem, nem para onde vai, mas realmente é viver a vontade dele, né? Sujeitar à vontade do Espírito. Que maravilha é a palavra de Deus, né? Eu fico maravilhado com isso. Imagina um dia, né? Quando tudo isso acabar e em breve Jesus vai voltar. A Bíblia diz que como um relâmpago que sai do Oriente ao Ocidente. Não abrir e fechar de olhos, né? Ele vai buscar a sua igreja, a sua noiva. Eu espero isso todos os dias. Que Deus nos ajude, que seja a nossa geração, né? A gente possa ver isso. E esse mundo vai acabar. Essa é a realidade. Às vezes a gente quer mascarar isso, mas essa é a maior realidade. O mundo já não tem mais... Já estou maligno, a palavra de Deus diz, né? O ser humano não tem mais... Não há uma expectativa a não ser um dia nós nos encontrarmos com Cristo. Se não acontecer logo, quando nós partirmos, e no dia do julgamento seremos colocados, né? Viveremos com Ele para sempre. E vivemos para sempre com Jesus, ouvindo as palavras. E você nota que nós lendo o capítulo 3 de João, o diálogo de Jesus e Nicodemos, a gente vai e volta, né? É um bate e volta, né? Você vai indo, vai lendo, vai buscando, e daí você volta lá atrás, porque Jesus está falando lá no início para Nicodemos. Então, é um diálogo e é um ensinamento que é maravilhoso isso. Não, e eu tenho um costume de querer finalizar, e eu procurei, porque não tem relatos de que Nicodemos aceitou o convite de nascer de novo. E agora, eu lendo aqui, né, essa partezinha que eu anotei que não tem no relato. E talvez agora eu entenda o porquê, depois de conversar de novo, a segunda vez sobre isso. Porque esse convite, como a gente falou da outra vez, ele é diário, né?
Sim. A gente precisa todos os dias, então não tem como eu aceitar hoje nascer de novo. Se amanhã eu vou lá e faço algo e eu preciso de novo aceitar esse convite de nascer de novo. Então esse convite é diário para nós. Então talvez por isso não tenha aqui o final da conversa e Nicodemos aceitou esse convite de nascer de novo. Se depois Jesus precisava entrar no carro de noite, conversar com ele de novo. Então talvez por isso que não tenha a finalização desse convite. E glória a Deus por isso, né? Porque assim é com a gente. Hoje eu estou bem, amanhã eu posso estar mal. E todos os dias o Espírito Santo vai chegar até mim e vai me fazer de novo. Eu ia ficar esperando esse final da história, procurando isso tudo, não ia achar. Não dá. Porque não tem final da história com Jesus. Não tem. Que bom final, hein? Que bom, isso foi revelamento agora. Não tem final. Revelamento de final agora. Porque ele é alfa e ômega. O início e o fim, não há fim, né? Que Deus possa abençoar muito sua vida, seu domingo, sua família. Que Deus possa te dar graça e o Espírito Santo possa trazer a revelação realmente dentro do teu coração. A Bíblia diz que a palavra é morta, mas é o Espírito Santo que vivifica ela dentro de nós. Busque cada vez mais conhecimento, entendimento da palavra, e você nunca vai viver só, porque vai ter o Espírito Santo sempre dentro de você. Escolha Jesus todos os dias, não importa a circunstância, está difícil, está bom, está ruim, está sol, está chuva, está vento, está calor, está frio, não importa a estação que esteja vivendo, escolha todos os dias Jesus, né? Isso com certeza é a melhor escolha que a gente possa ter, e aceite, né? Jesus como teu advogado, teu advogado. Meu advogado é o Senhor, ele me defende do acusador. Vou parar, senão o YouTube vai me cancelar. Vamos orar então. Pai, nós te agradecemos por mais uma manhã de domingo. É bom estarmos aqui. Nós lemos a tua palavra e entendemos o teu amor, a tua graça, e aceitamos a tua presença sempre, todos os dias. Queremos viver, nascer de novo todos os dias. Queremos viver a dependência do teu Espírito Santo e sermos levados como vento, sempre para onde nós não sabemos, onde iniciamos ou vamos parar, mas nós queremos ser levados pelo teu Espírito Santo sempre. Abençoa a vida dos meus irmãos, que tu enchas a casa deles de paz, de alegria, de prosperidade, de bênção e, acima de tudo, de salvação. Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenha um bom domingo aí, família. Que Deus abençoe. No próximo domingo nós estaremos juntos. Não esqueçam de compartilhar, se inscrever lá no YouTube. Tamo junto. Falta só 8 pessoas, né? 8 pessoinhas para nós fazer o livro do... Deus abençoe vocês.